seja bem-vindo, seu amigo economista. Hoje vamos conversar sobre como a teoria econômica nos ajuda a entender a grave crise de abastecimento elétrico que afeta o estado do Amapá. Você já deve ter visto nos jornais, mas primeiro uma breve contextualização. Um incêndio afetou uma subestação de transmissão importante, queimou os transformadores e deixou o estado às escuras. Quase todas as cidades ficaram por 4 dias totalmente sem fornecimento de energia elétrica. Depois disso, foram colocados alguns geradores de emergência e aí começou uma espécie de rodízio. Por algumas horas do dia, algumas cidades tinham regiões, e aí por outras horas elas ficavam às escuras. E aí depois de quase 15 dias desse problema, houve um novo apagão. A situação ainda não foi resolvida. E aí, claro, houve críticas diversas, enfim, uma situação extremamente ruim, muito crítica para toda aquela população que fica com todo tipo de problema, desabastecida e, enfim, com impactos por todo o seu cotidiano. E aí começou uma crítica muito pesada, porque a empresa responsável por essa subestação é uma empresa privada. Houve uma concessão daquela atividade, a empresa ganhou, instalou lá os equipamentos, enfim. E aí ficou uma certa disputa ideológica. A empresa privada, por isso que não funcionou, que ela só pensa em lucro. E a Eletronorte, que é uma estatal, está ajudando, está contribuindo na solução. O que eu recomendo é que você fuja dessas disputas puramente ideológicas. A empresa privada é ótima, sempre funciona bem, ou não, ela é horrível, ela só quer ganhar dinheiro e explorar as pessoas. A empresa pública é sempre boa, é eficiente, enfim, pensa no coletivo, no bem-estar ou não, a empresa pública é sempre ruim, incompetente e tal. Fuja disso. A vida tem casos de sucesso, de fracasso em todos os modelos. Um liberal clássico poderia dizer sobre essa situação: a falha não foi da empresa privada, foi uma falha de regulação, na medida que ela não foi devidamente fiscalizada pelos agentes competentes do Estado, pela ANEEL, enfim. Eu acho que nessa situação existe quando tem essas crises muito graves, assim, existe uma sequência de problemas. Houve um problema de engenharia, talvez fosse necessário mais um transformador que não foi colocado, enfim, um problema de fiscalização. Tem um problema de engenharia grave aí, porque todo o fornecimento de energia de um estado passa por uma subestação, então isso é um risco evidente. Se tiver um problema grave como houve ali, afeta todo o estado, você não tem múltiplas fontes de fornecimento. E nem sempre esse mercado é competitivo, né? Então aquilo que a gente sempre imagina como uma empresa privada eficiente, ela funciona no mercado competitivo. Esse tipo de mercado, que é um monopólio natural, ou um mercado um pouco mais restrito pelas circunstâncias técnicas, é realmente muito complicado, existe sempre esse risco. Então, assim, acho que para o futuro o Estado tem que pensar outras formas de obter energia, uma diversificação maior para evitar esse risco técnico importante. E, enfim, a diversificação nesse ponto sempre é muito positivo. Um outro aspecto que eu gostaria de levantar, que é fora desse debate ideológico, é os incentivos e recompensas relacionados ao futuro da gestão desse problema. Explico melhor. O seguinte, agora tem muita gente falando como é que vai resolver isso, se vai entrar a empresa pública e que o custo de todo esse problema vai ser socializado por todos os consumidores do Brasil. Isso leva, de repente, a um senso de justiça. Realmente, é um Estado muito pobre, vamos dividir a conta todos nós e tal. Minha crítica não é nem exatamente a isso, mas ao estímulo que isso gera. Porque, principalmente se você tem uma empresa privada, se ela não for duramente responsabilizada, diretamente responsabilizada, ela vai ter um estímulo da próxima vez a não atuar de uma maneira correta, não mitigar o risco. Então, veja só, se a empresa cometeu esse grave erro e ela não for punida, ou toda a sociedade ajudar a resolver, numa próxima situação, eu tenho um estímulo. Se eu não agir corretamente, eu posso ganhar mais lucros ao longo do tempo e depois ser beneficiado pelo problema, porque a gente divide o custo para todo mundo. Então tem um aspecto institucional, que aí a economia também trata com muita consistência, sobre isso. O que fazer agora é importante para você dar estímulos futuros.
É claro que tem que resolver o problema do Amapá, é claro que tem que cuidar emergencialmente das pessoas, levar geradores, enfim, esse custo ser eventualmente compartilhado e tal. Mas o que é fundamental é pensar como os responsáveis vão ser punidos, todos eles, da empresa privada, de quem fez a regulação que não estava correta, da parte da engenharia que não avaliou exatamente os riscos técnicos ali da subestação, que, enfim, obviamente está sujeita a incêndios, mas não pode ser destruída, houve algum erro de planejamento. Todos os envolvidos têm que ser responsabilizados. Mas o que não pode é simplesmente ter uma comoção que leve a não punição de responsáveis. Porque senão, institucionalmente, você vai estar estimulando que outras práticas parecidas sejam feitas. Então, resumindo, gente, escape desse debate ideológico, simplesmente, empresa privada, empresa pública. Como eu já falei, existem casos de sucessos em ambas as alternativas. E pense nessa parte institucional. Que exemplo que a gente pode tirar disso? Como a gente pode corrigir para o futuro? Quais foram os erros institucionais? E como é que a gente pode evitá-los? Que estímulos que a gente quer dar para os agentes econômicos? Porque a decisão das pessoas funciona também muito em termos de estímulos e recompensas. A ideia é que o Estado, o governo, deve dar estímulos positivos e recompensas para quem tem esse tipo de comportamento, e estímulos negativos, desestimular as atitudes que são ruins para a sociedade. E nesse caso, pode ser bem marcante isso. A forma de atuação vai determinar como se você estimula uma empresa a agir mais corretamente ou se você ajuda uma empresa a agir de uma maneira sem se preocupar devidamente com os custos e com os riscos. Pense nisso, um abraço.